Olá, meu povo, bom dia a todos vocês. Quero desejar a você um dia maravilhoso, abençoado, que você consiga alcançar as respostas das suas orações, dos seus propósitos, que você possa aprender a confiar, ter esperança. Bom é ter esperança e guardar em silêncio. Então, quando a gente tem esperança que as coisas vão mudar na nossa vida, a gente mantém em silêncio, né? A gente crê, a gente confia, a gente acredita e a gente mantém a esperança guardada aqui dentro em silêncio para a gente poder soltar as muralhas, passar os rios, Jordão, né? Atravessar vales, subir montanhas e morro. Então, com Deus, nós faremos proeza. Então, que você seja abençoado nessa manhã. Que Deus te dê um bom motivo hoje para você continuar servindo, adorando e glorificando a Ele, que é digno de toda honra e toda glória. Vamos louvar ao Senhor em todo tempo, porque Ele é bom em todo tempo. Não há nada impossível. Nós temos que dar o primeiro passo. Deus faz quando a gente se posiciona, né? A viúva ficou com 2 filhos e muita dívida, mas dívida mesmo. E os credores vieram para levar seus filhos. Mas ela foi em busca do profeta pedir ajuda. E o que aquela mulher tinha em casa? Só tinha um pouco de azeite. Ela tinha um pouco de azeite. E o profeta disse, então você pega esse pouco de azeite e vai arrumar vasos. Então nós temos que ter iniciativa. Se ela não tivesse ido buscar orientação e em seguida ela não tivesse ido buscar os vasos, o azeite dela não teria sido multiplicado. Isso quer dizer que ela não ficou de braços cruzados. Então quando a gente vê que a luta ela está se aproximando, mas ela não bateu a porta ainda. Procuramos nos defender. Você escutou algum rumor de alguma coisa? Comece a descer imediatamente. Não espere o bolo ficar pronto, o pão ficar assado, para depois você orar, não. Porque depois é mais complicado. A gente orar para desfazer o que já está feito, leva mais tempo. Entendeu? Mas se você orar antes do pão criar mofo, fica mais fácil de você vencer a batalha. Salmo 91, versículo 10 diz, o mal não nos apanhará de surpresa e o nosso lar não será atingido pelas desgraças. Aqui está dizendo desgraça, né? Desastre, desabamento. Então, se Deus está dizendo aqui que nós não seremos apanhados de surpresa, porque antes de vir, antes de acontecer, Ele avisa. Só que a gente tem que estar bem apercebido para ouvir o aviso de Deus. Muitas vezes Deus avisa, mostra em sonho, ou usa alguém, a gente desacredita. A gente não dá a mínima importância, né? Porque a palavra do Senhor diz que Amã tentou matar Mardoqueu juntamente com todos os judeus. Então ele decretou em toda a cidade que eles fossem caçados e exterminados. Amã, o ministro do rei, armou uma cilada, usando o anel do rei para assinar um decreto. Que Mardoqueu e todos os judeus daquela província e das cidades vizinhas teriam de ser exterminados. É o que acontece? Mardoqueu, porém, novamente manda avisar Esté. Mandou avisar Esté do perigo que estava ocorrendo.
Aqui nós vemos aqui que o mal não nos apanhará de surpresa e o nosso lar não será atingido pelas desgraças, porque Deus avisa antes. Mardoqueu fica sabendo do decreto de Amã, do que ele projetava, planejava, arquitetava. Já tinha mandado espalhar folheto por tudo que era lá da província. Já estavam armados até os dentes, preparados para destruir a nação, o povo de Deus. Esté temendo pela morte de seu pai, seu tio, né? E de sua gente, jejuou e pediu a Deus a graça de conseguir o favor do rei para salvar o seu povo. E assim aconteceu. Esté denunciou a Amã e o rei favoreceu o seu povo, livrando-o de um fim trágico. Além disso, Mardoqueu foi elevado em dignidade como o novo primeiro-ministro de todo o império. De todo o império. Então a palavra de Deus diz que Mardoqueu era um judeu da tribo de Benjamim. Ele tinha sido levado, né? Levado à força para a cidade de Pesa, de Susã, onde vivia o rei Assuero, né? E ali ele vivia naquela cidade como ele foi sequestrado, ele estava ali, e ali o pai da Esté morre, a mãe morre, e Mardoqueu assume o lugar de pai e de mãe daquela jovem. Mas Mardoqueu, Amã não gostava de Mardoqueu, detestava Mardoqueu, porque Mardoqueu não se curvava diante dele, não batia continência para ele, como ele era uma autoridade do rei Assuero, né? Ele detestava Mardoqueu. Mas Mardoqueu manda avisar Esté que a vida dela, não só dela, mas de todos que viviam ali, os judeus estavam todos ameaçados de ser exterminados. A rainha Esté, a única coisa que ela podia fazer era orar. E ela foi orar. Ela foi jejuar para que Deus concedesse-lhe o favor dela se aproximar do rei, sem ela ser convidada, que se ela fosse se apresentar ao rei antes de ser convidada, ela poderia ser morta. Mas o jejum levou o Espírito Santo de Deus a entrar no quarto do rei Assuero, entrar na mente do rei, entrar no coração do rei, entrar nas entranhas do rei. Quando o rei viu a rainha Esté se aproximando, estendeu o cetro e disse: o que tu queres, o que tu deseja, diga-me que eu te darei até a metade do meu reino. Olha a diferença de você falar com a pessoa fora da vontade de Deus e a diferença de você falar com a pessoa com favorecimento de Deus. Então, primeiro a gente fala com o Pai. Levamos ao Pai nossos problemas, nossas dificuldades, as crises, as ameaças, os transtornos, os desgastes, a preocupação, as ansiedades, o distúrbio emocional, os desgastes emocional da nossa vida. Nós vamos lá, levanta um altar e nós a preparação para Deus, e ali a gente fala com Deus: olha, a minha casa está ameaçada, eu estou sendo ameaçada, minha família está debaixo de ameaça, eu não posso mais sair na rua, eu tenho medo de ir no supermercado, eu acho que eu estou sendo seguida, parece que eu estou sendo perseguida, seguida, eu estou escutando vozes, alguém está me falando alguma coisa, o negócio está feio, Deus. E aí, Deus, o que é que eu vou fazer? Como que eu tenho que resolver esse problema? A diferença de você falar com Deus é porque Deus, ele tem capacidade de te escutar. Ele vai te escutar, ele vai levar você a um nível de segurança.
que é diferente de você chegar para uma pessoa que se diz, vamos supor, uma autoridade espiritual, e você chegar e você for contar o seu problema, essa pessoa talvez não vai saber orar por você, não vai saber te orientar, não vai saber dizer para você que caminho certo deve tomar. Entendeu? Pode até julgar, pode até criticar, pode até fazer que nem os amigos de Jó, dizer, confessa teu pecado. Por que você ainda está resistindo? Confessa teu pecado. Entendeu? Então, Mardoqueu manda novamente avisar a rainha Esté que eles estão todos em perigo. E a rainha Esté, temendo pela morte do seu tio, né, jejuou e pediu a Deus a graça de conseguir o favor do rei para salvar seu povo. Então, que tal a gente orar, jejuar, para a gente pedir a graça a Deus de conseguir o favor de Deus naquela causa que você tem, naquela causa que estamos com ela na justiça, aquela causa que você colocou nas mãos da autoridade, está aguardando resposta e até hoje você não teve resposta. Que tal fazer como a rainha Esté, entrar para o seu quarto, jejuar ali 3 dias e 3 noites? Ela fez isso. Ela e as suas concubinas, suas amas, suas secretárias. Então, ela achou ali o favor de Deus através do coração do seu marido, que era o rei daquela província. Mardoqueu já tinha preparado a forca, Mardoqueu já tinha preparado as armas, Mardoqueu já tinha marcado o dia que ia exterminar com todos os judeus. Mas só que Deus chegou antes de Mardoqueu agir. Só que Deus desarmou a Zarapuca de Amã. Deus desarmou a Zarapuca de Amã, que estava armada em cada ponto de cada estratégia. Ele já tinha os seus homens, já tinha os seus soldados, já tinha tudo esquematizado para exterminar com o povo da rainha Esté. Quero dizer para você que ainda que tenha armado forca, ainda que tenha preparado a arapuca, ainda que tenha decretado decreto, dizendo que agora não tem mais saída, que agora acabou, é aí que chega a resposta de Deus, é aí que Deus chega com providência, é aí que Deus entra com a graça de você conseguir o favor do rei, ao seu favor e ao favor do seu povo. Nós não podemos baixar as armas, nós não podemos retroceder, nós não podemos desistir. Existe, irmãos, uma torcida que torce contra você. Existe uma torcida igual num campeonato. Você vai ver que no campeonato está cheio de torcedores. Tanto do lado positivo como do lado contrário. Você torce pelo um time e aquela outra bancada torce pelo outro time. E ali existe uma rivalidade. Uma rivalidade. Existe essa rivalidade. Torcedores se chocam, se espancam, até mesmo se matam. E assim existe uma torcida para que você tome, para que você caia, para que você não vença, para que você não continue, para que você não esteja de pé, para que você não guerreie, para que você não veja a sua casa de pé, sua casa, sua família, seus familiares. Tem gente, ok? Tem gente que te deseja mal, tem gente que fala mal, tem gente que te critica, que mede você a palmo e acha que ela é a dona da razão. Mas aqui está dizendo que Mardoqueu ficou sabendo que Amã tinha preparado uma armadilha, preparado uma lei, assinado uma lei para exterminar com o povo judeu. Pode assinar lei, juiz pode decretar lei, juiz pode dar sentença, juiz pode condenar, o promotor pode extinguir, massacrar, humilhar, arrancar até seu couro. Os jurados ali podem lhe dizer assim, pode lhe dar uma sentença que você vai dizer, não vou conseguir tirar essa. Mas através da oração, através do jejum, Deus mudou os planos de Amã.
Através da nossa oração, do nosso propósito, nossa adoração, do nosso louvor, Deus muda os planos do homem. Deus muda a história de alguém nesta manhã. Você estava aí sem saber o que fazer. Você não queria mais nem sair dentro de casa. Você estava estagnada, estatalada, estacionada. Mas hoje o vento do Espírito vai assoprar onde você está, vai lhe dar uma incomodação, uma inquietação, e você vai começar a se mexer. Você vai começar a ver as coisas acontecer e a mudar na sua vida. Alguém fez alguma coisa, jogou uma praga, te amaldiçoou, extorquiou você, mentiu para você, tirou o que é seu, levou o que é seu, mas Deus nesta tarde, nessa manhã, vai se levantar como juiz e Deus vai decretar uma sentença em teu favor que vai devolver aquilo que era teu, que o diabo roubou da sua casa, roubou da sua porta. O inimigo, ele não é maior do que o poder de Deus. Amã achou que ele estava no domínio, no poder, que ele podia matar, destruir quem ele quisesse, mas só que ele esqueceu que tinha um maior, que estava agindo em favor de uma nação, em favor de um povo. Deus livrou os judeus da espada de Amã, e Deus livrará você da espada desse inimigo. Deus livrará você do açoite, Deus livrará você da sepultura, Deus livrará você desse desfalque, Deus livrará você. Deus vai tirar seu nome desse cartão vermelho, e Deus vai mudar a sua história, seu ministério, sua vida espiritual. Não olhe para trás, não se importe com o que falaram, não dê atenção às coisas ruins que profetizaram, que falaram contra você. Se levante, se levante. Se levante, porque a depressão vem, a destruição tenta, a angústia bate a porta, a ansiedade ferve igual um sorrisol, um comprimido efervescente num copo de água. Você não vai afundar, você não vai naufragar, você não vai ficar na deprê. Você vai se levantar, vai se erguer, porque hoje quem vai vencer Amã é o Deus que exaltou Esté, que exaltou Mardoqueu, e que além de Mardoqueu viver nas ruas de Susã, né? Desculpa o meu erro português. Ele vivia ali. Mardoqueu não tinha acesso a entrar no palácio do rei, a não ser o dia que o rei quis exaltar Mardoqueu. Fez Amã preparar o cavalo, colocou suas vestes, seu anel, e fez Amã andar com ele na rua. E depois exaltou ele quando extinguiu, eliminou, destruiu Amã, e colocou Mardoqueu com dignidade como novo primeiro-ministro do seu império. Quando Deus quer honrar, ele tira das ruas, ele tira de debaixo da marquise, ele tira da mira de um adversário, ele faz o inimigo ir para o lugar onde você está, tira você, exalta você e faz o seu inimigo ir para aquele lugar de humilhação onde você estava. Viu? Existe uma diferença, o que serve e o que não serve. Existe a diferença no reino de Deus. A pessoa que serve a Deus e a pessoa que não serve a Deus, que gosta de oração, mas não quer servir a Deus. Arruma bastante obstáculo para não ir à igreja, para não fazer a obra de Deus. A rainha Esté entrou no palácio no meio de tantas jovens e concorreu a uma aliança que ela nem sabia que ela seria escolhida. Pela humildade, pela simplicidade, pela unção do Espírito Santo de Deus que havia sobre aquela mulher. Que era uma mulher que servia a Deus, era uma jovem que conhecia o Deus dos judeus, o Deus dos hebreus, o Deus dos israelitas. Então, nessa manhã, não existe diferença. A única coisa que pode existir diferença é que a rainha Esté se disponibilizou a ir a orar. E nós temos que nos disponibilizar para a gente orar. Porque se a gente não orar, a gente não vence nenhuma batalha. Não adianta. Não adianta gritar, não adianta espernear, não adianta bater porta, não adianta
Você tem que ter um particular com Deus, no secreto com Deus. A rainha Esté foi pro secreto com Deus. Era impossível? Era impossível. Era impossível ela falar com o rei? Era. Se ela fosse falar com o rei, ela era morta, sem ela ser chamada. Mas o Espírito Santo de Deus foi lá e falou no coração do rei. Você vai receber a minha serva, você vai ouvir o que ela tem a dizer. E ali a rainha Esté teve sabedoria, mas preparou tudo, e ali ela denunciou o inimigo que estava dentro do seu palácio. Deus hoje vai tirar esse maracutaia, essa cangaia, essa treva, essa ferramenta, essa armadilha, essa tranqueira, essa bancarrota vai sair da sua vida. Esse cadeado está sendo quebrado. Eu vejo um cadeado sendo quebrado, esmagado, que estava dentro da sua casa, nas suas finanças. Alguém que jogou uma praga para você, jogou pó de pemba na sua vida para você não prosperar, para você não ir para frente, para você perder o que você tem. Foi alguém que jogou praga em você, hein? Alguém jogou, mas eu vou dizer uma coisa para você aqui. Tão certo como a rainha Esté foi recebida pelo rei, e ali decretou a ordem, decretou o mandato, decretou o fim de Amã. É hoje que Deus vai visitar essa inimiga e vai derrubar, cair por terra, vai lamber o pó dos seus pés, vai sentir o peso da mão do Todo-Poderoso, porque Deus é maravilhoso. Mesmo Esté sendo uma filha biológica de Mardoqueu, ela foi tratada como uma filha verdadeira. As Escrituras nos ensinam que os laços familiares, quando você ora, quando você se entrega, quando você clama, que você não vai entrar em questões alheias, você vai entrar naquilo que você está precisando. Hein? Andar na presença de Deus. Andar na presença de Deus é acreditar e confiar que você também é uma Esté. Que você tem um pai, que você tem um amigo, que você tem um companheiro, que você tem um marido, que você tem um irmão, que você tem um advogado, que você tem um juiz, que você tem tudo o que você quiser. Quando você buscar em oração, em dedicação e louvor. Comece a partir de hoje louvando o Senhor com apenas 3 hinos. Louve ao Senhor com apenas 3 hinos. Amanhã você louva 6, depois você louva 9, depois você louva 9, 10, 11, 12, 13. Você vai subindo. Todo isso você louva 3, 3, 3, até você chegar a um limite do propósito que você quer colocar diante de Deus. Eu não vou dizer que você vai cantar 300, 400, 500 hinos. Não. Você começa de 1, de 2, de 3, e amanhã você acrescenta 2, 3, amanhã você acrescenta mais 1, 4, depois você apresenta mais 1, 5, 6, 7, 8, e assim você vai derrubando. Muralhas e muralhas e muralhas serão derrubadas através da sua entrega. Sabe por quê? Porque eu vejo um muro na sua frente e eu vejo um tijolo sendo quebrado, derrotado assim. É a partir que você começar a dar um passo, um tijolo vai cair. Dá outro passo, outro tijolo vai cair. Então assim você vai romper. Você vai romper de fé em fé. Então posta a sua vitória nessa manhã. Acredite e creia que Deus vai arrancar Amã do seu caminho, do meu caminho, do nosso caminho, e vai nos dar vitória, porque Deus está mudando a sentença hoje. Havia dado uma sentença, uma Amã que chegou diante da justiça e causou transtorno, acusador, mentiu e fez tudo para destruir essa pessoa. As coisas vão mudar a partir de hoje, viu? As coisas estão começando a mudar a partir de agora. Porque quem vai para a forca vai ser Amã. E você, Mardoqueu, vai ser colocado em liberdade em poucos dias. Aguarde e esteja atento que a resposta de Deus chegará até você. Um abraço, Deus te abençoe e creia na sua vitória. Amém?